qual seria a hora certa de brilhar? Oi pessoal, eu sou Ana Nobre, uma amante da literatura, e hoje aqui, nesse episódio, eu trouxe um clássico do modernismo, uma obra que particularmente para mim é excepcional da Clarice. Quando eu li pela primeira vez, me surpreendi bastante com a reviravolta no final, e eu espero que vocês gostem dessa leitura e gostem desse resumo. Se é a sua primeira vez aqui no nosso podcast, vou explicar para vocês como funciona a nossa série Resumo por Capítulo. O nome é intuitivo, né, gente? A gente vai resumir cada capítulo de um livro. Por quê? Porque o intuito não é resumir o livro todo e tudo mais. Nosso resumo, ele quer trazer toda a narrativa completa e a sequência dos acontecimentos, para poder auxiliar vocês que não entenderam alguma parte do livro, ou saber mesmo como ocorreu a história, não está conseguindo entender a linguagem do livro. Nosso intuito mesmo é ajudar vocês. Então, se você está procurando saber a narrativa do livro, aqui é o seu lugar certo. Bom, vamos falar agora de Hora da Estrela de Clarice Lispector? Sim. A obra vai ser do gênero romance. O estilo de escrita da época é da terceira geração modernista de 45, né? O espaço da história vai ocorrer uma pequena parte em Alagoas, mas principalmente no Rio de Janeiro, quando a imigrante, né, nossa protagonista, se muda para o Rio de Janeiro. O tempo da história, por volta dos anos 70, e o narrador, gente, se atente-se, é o Rodrigo SM. E vai ter um detalhe do fato de que vai ser narrado tanto em primeira e quanto em terceira pessoa. Por quê? Ele narra a história da Macabeia, ele conta a história da Macabeia, mas ele também se coloca como personagem algumas vezes e envolve até uma questão de metalinguagem que daqui pra frente eu vou falar na parte específica. Então, Hora da Estrela é apresentado como uma obra escrita por esse heterônimo do Rodrigo. Para quem não sabe, heterônimo é quando o escritor, no caso a Clarice Lispector, cria um personagem, cria um nome e que se coloca como escritor. Ela vai falar que quem está escrevendo o livro é o Rodrigo, mas na verdade nós sabemos que é a Clarice Lispector. Ela não só cria um nome, ela cria uma personalidade para ele, um jeito de escrita, que ela vai falar que é o Rodrigo, mas nós sabemos que é a Clarice. Quem utiliza bastante heterônimo, utilizava, é o nosso querido Fernando Pessoa. Ele também usava vários heterônimos para fazer várias das suas obras, e cada um com uma personalidade diferente. No nosso caso aqui, o nosso heterônimo, o nosso escritor fictício, vai ser o Rodrigo SM. E a linguagem, gente, vai beirar pro poético, vai ter bastante metáforas, digressões filosóficas, e por isso vai ter essa questão muito da psicologia aprofundada, na questão da Macabeia e também na questão do próprio escritor, que é o Rodrigo. Bom, a gente enfrentou uma dificuldade grande porque o livro não é resumido em capítulos. Sim, a gente vai resumir ele, mas ele não tem capítulos. Com isso, a gente dividiu em 7 partes para ficar fácil a compreensão dos acontecimentos. Então, a partir dessa visão geral do livro e dessa ficha técnica, fiquem com o resumo de cada parte que a gente dividiu sobre Hora da Estrela. Começando o nosso resumo, a gente não podia pular a dedicatória do autor, que no caso o nosso autor é o Rodrigo SM, não é a Clarice. E esse autor narrador, ele dedica sua obra a compositores musicais, figuras lendárias e até o seu passado de pobreza, que de acordo com ele é tudo aquilo que tornou quem ele é. Ele também ressalta que ele também é o próprio leitor e do qual necessita para existir. Ele ainda reflete sobre a angústia de escrever e assim como a necessidade de acreditar naquilo que não vê. Por exemplo, acreditar num átomo, numa estrutura de um átomo, a gente não vê, mas tem que acreditar. Ele também declara que a história se dá no estado de emergência e calamidade pública e que aguarda uma resposta ao seu livro, sem a qual é inacabado. Bom, eu sei que essa parte é breve, mas ela é importante entender e por isso que eu resumi ela. Vamos agora para as partes do livro e principalmente que ele vai começar a narrar a história de Macabeia. Bom, na primeira parte, nosso querido narrador, ele começa filosofando sobre a origem de tudo que existe e apresenta a necessidade de escrever
enquanto ainda não houver perguntas que não foram respondidas. Ele questiona conceitos de pensamento, sentimento e até mesmo felicidade. Aí, ao mesmo tempo que ele justifica a sua forma de escrever, ele expõe as suas intenções com a obra. O narrador dá indícios do que se tratará a obra, que é baseada no sentimento de perdição no rosto de uma mulher nordestina. E ele vai falar que a obra é um relato da vida de uma imigrante para a cidade grande e que é uma obrigação sua, e além de um direito. O próprio autor, nosso narrador, ele considera que o personagem principal do livro é ele mesmo e confidencia que pretende escrevê-lo de uma forma tradicional, com começo, meio e fim, ao que é o contrário do que é o hábito dele de escrever. Ele também fala que vai ter segredos nos seus relatos e que pretende ser frios. E ainda ressalta que a simplicidade que ele pretende se exprimir, de se falar, é igual à simplicidade da vida de Macabeia, da menina que ele vai falar. E sobre a moça nordestina, ele declara que ela é uma personagem reduzida em si mesma, que vive por viver. Ou seja, ele diz que Macabeia, ela nunca questionou quem ela é. Ele até compara ela com uma cadela. Ele fala que, por quê? A cadela não tem consciência de ser uma cadela. E ele fala que a Macabeia é assim, ela não questiona quem ela é. Ela nunca teve essa consciência de si própria. E por isso que ele diz que ela é uma personagem reduzida a si mesma. Ainda refletindo sobre o papel de autor, ele terá uma tarefa de transpor em palavras em algo que parece existir dentro de si mesmo. Ele diz que ele também até se enxerga como a própria personagem que ele vai escrever, que no caso é a Macabeia. E para chegar nesse estado que ele estava, ele precisou se isolar do mundo. É isso que a primeira parte menciona sobre. É mais sobre o autor mesmo. E a partir da segunda parte, eu acredito que ele já vai começar a falar um pouco mais da questão da Macabeia. Agora, nessa segunda parte, antes de tudo, o autor considerava a moça nordestina uma incompetente. Ele dizia que ela cometia muitos erros em seu trabalho como datilógrafa. Para quem não sabe, datilografia é aquele trabalho de escrever naquelas máquinas de escrever antigas. Isso, gente, não é em computador não, é naquelas máquinas de escrever mesmo. Ela cometia tantos erros que ela recebeu uma promessa de demissão para o seu chefe. E após esse aviso, ela vai para o banheiro, se olha em frente ao espelho e ela percebe as suas manchas da pele, apesar dela ser jovem, os seus ombros curvos, os olhos saltados, e não sabe por quê. Isso reflete muito na imagem de que ela queria viver porque tinha que viver. Ela era feliz por obrigação. Mas para entender isso tudo, a gente precisa entender a história da Macabeia antes de tudo. Ela nasceu no sertão do Alagoas. Ela era órfã de pai e mãe, cujos nomes desconhecia, e a moça foi criada pela sua tia, à base de cascudos na cabeça. Gente, a nossa protagonista sofreu bastante. Teve uma criação pesada e a sua tia era bastante rígida. Ela até teve vontade de criar um cachorro, a tia dela proibiu, fora o que ela passou na infância. Ela nunca sentiu atração por nenhuma religiosidade e ela foi para o Rio de Janeiro e nem sabia o motivo por que ela foi. Na cidade do Rio de Janeiro, ela teve um emprego arranjado pela tia e vive num quarto com 4 moças na Rua do Acre. Ela trabalha na Rua do Lavradio e fica aos domingos ao cais do porto, vendo os navios passando e suscitando saudade de uma coisa que ela não sabe do que ela sente. Ou seja, ao ver os navios, ela sentia uma saudade, mas ela não entendia do que é. Gente, ela não tinha gosto por nada. Tipo, ela não tinha o prazer de sentir gosto por algo. A única coisa que ela se dava o luxo mesmo de era um gole de café frio antes de dormir. E quando ela acordava, fazia uma azia que ela nem sabia por quê. Ela sonhava bastante com os que ela sofreu com a tia, com os cascudos da tia e algo relacionado a sexo. Mas quando ela acordava, ela sempre se sentia culpada e não sabia se sentia mal por isso, mesmo nunca tendo nenhuma atividade sexual, porque para ela tudo que era proibido parecia de bom. Bom,
Agora, certa vez, lá no cais do porto, ela teve um breve êxtase, porque ela vendo um arco-íris. Por quê? O arco-íris lembrou os fogos de artifício que ela via em Maceió. A rotina dela, assim, gente, era ir no cinema uma vez ou outra. E de manhãzinha, quando ela acordava, ela ligava na rádio relógio. Por que ela ligava na rádio relógio? Porque na rádio relógio, para quem não sabe, é um canal de rádio que menciona o horário que é. Por exemplo, são 10h30. Aí, para você ajustar o seu relógio de pulso na época, era bem comum. E nas pausas do programa, tinham episódios de culturais, com pequenas informações. E a Macabeia adorava ficar ouvindo as partes culturais. Mesmo sem entender muita coisa, ela ficava. Por exemplo, se ele falasse de renda per capita, ela olhava e falava: Nossa, renda per capita. Achava super interessante, mas ela não entendia. E mesmo assim, ela toda manhã ela ligava o rádio só para ouvir essas partes culturais mesmo. Bom, seu único prazer é colecionar imagens de anúncios de jornais e álbum. O próprio livro diz que Macabeia não tinha apetite, não tinha algo que ela amasse, mas sim ela tinha fome. E também ela nunca jantou em restaurantes. Ela desconhecia o significado de muitas palavras, tinha muitas palavras que ela não conhecia. E também o livro fala que ela também nunca recebeu presente. Bom, sem muita novidade na rotina dela, ela viu um homem bonito no botequim em que almoçava. E outro dia também, ela que decidiu descansar, e ela ligou pro patrão e inventou uma extração de dente só para poder ficar em casa descansando. Sozinha em casa, ela ligou o rádio e dançou. E aí ela percebeu que nunca tinha sido tão contente assim na sua vida. E era a primeira vez que ela recebia algo de alguém, ainda de si mesma. Então, o livro traz essa abordagem que é algo simples fez Macabea ficar contente. Ela só simplesmente pegou um dia de descanso, ficou em casa e descansou, ouvindo uma rádio, e ela se sentiu completamente feliz. Vamos para a parte 3, que aí eu vou começar a falar sobre o novo relacionamento de Macabeia. Sim, gente, Macabeia vai ter um relacionamento. Sim, gente, a nossa protagonista vai entrar num relacionamento, e para isso a gente tem que entender que tudo começou lá no fim de tarde chuvoso, né, no mês de maio, e a nordestina, ela encontra alguém parecido com ela e logo se apaixona. Ela revela seu nome, Macabeia. E ela tenta justificar sua feiura por causa de uma promessa feita por sua mãe e tudo mais. E o outro convida ela a passear, né? E se apresenta como Olímpico Jesus de Moreira Chaves. Os seus dois últimos nomes, gente, foram inventados por ele. Por quê? Ele não tem a representatividade da paternidade no nome. Então ele inventou esses dois últimos sobrenomes deles. Bom, não, começaram a namorar. Os passeios deles eram tão vazios quanto eles. Eles não conseguiam articular diálogos, eles não conseguiam conversar, eles não se compreendiam direito. E até ele fazia comentários pejorativos sobre os defeitos da mulher, e ela pedia desculpa por ser assim. Bom, apesar dessa falta de afeto verdadeiro, era a primeira vez que a Macabeia ela se sentia desejo de objeto de interesse de alguém. Para ela, o Olímpico se tornou seu mundo, e ela tinha até expectativa que ele pedisse ela em casamento. Mas, infelizmente, diferente de Macabeia, Olímpico, ele ambicionava um futuro diferente para ele. Ele queria ter dinheiro, ele queria ser conhecido e quem sabe até ser um político. E para vocês terem noção, gente, ele já havia matado e roubado. E isso dava uma identidade para ele. Ele se sentia forte até por isso. Ele até chegou a ficar indignado com essa falta de expectativa da Macabeia. Ele falava que as suas ideias eram fracas e debochava dessas perguntas tolas. Bom, quem entra em cena agora é Glória. Glória é a amiga de trabalho da Macabeia. Diferentemente de Macabeia, Glória era uma carioca, loira. No livro diz que ela é bem alimentada e Olímpico chega até a dizer que ela era material de primeira qualidade. E não demorou muito, infelizmente, o namoro de Felizmente, né? O
o namoro de Macabeia acabou. Olímpico trocou Macabeia por Glória. E ele até falou, gente, essa parte me machucou bastante, que a nordestina era um cabelo na sopa. Porque ele falou que ela era difícil de ser engolida. Ele até pediu desculpa se isso ofendesse ela, mas ele só estava sendo sincero. Ai, depois dessa, gente, me deu pena da nossa protagonista. Mas vamos para a parte 4, que a gente vai ver o desenrolar da história. Desse relacionamento que durou tão pouco tempo, tadinha. Então, gente, agora na parte 4, a Macabeia acreditava que a Glória tinha tomado seu namorado porque a Glória tinha mais gordura em seu corpo. Quando ela ouviu um jovem elogiar as formas arredondadas da mulher, ela até pediu para sua tia comprasse óleo de fígado de bacalhau, que, convencida pelos anúncios comerciais, ela ia conseguir ficar igual a Glória, mas a tia não apoiou. Então, depois de ser largada, Macabeia ela se decidiu comprar um batom vermelho, se presentear mesmo, e ela começou a passar, só que ela passou exageradamente nos lábios. E ela até começou a receber comentários maldosos de Glória, falando que não era assim e tudo mais. Então ela decidiu voltar, pensar em mais nada. Certo dia, a Glória, a sua amiga, né, perguntou por que Macabeia pedia tantas aspirinas e a moça dizia que doía por dentro e nem sem saber onde que era. Bom, ela um dia teve uma sensação de êxtase ao ver um tronco de uma árvore tão grande que não poderia nem abraçá-lo. Ela disse que queria conversar com Glória sobre isso, mas ela não encontrava palavras para se expressar. Agora, no lado da Glória, Glória não dava muito valor a si mesma. Gostava de se sentir livre e, às vezes, observava a amiga dela com uma incômoda tristeza, sabe? A gente via Macabeia. Nós estamos vendo Macabeia com essa tristeza. Ela até questionou Macabeia sobre o futuro dela e a nordestina nem sabia o que responder para isso. Bom, essa foi a nossa parte 4. Ela foi mais breve, mas com isso a gente vai começar a entrar no clímax da história, entender mais o que vai acontecer com a Macabeia daqui para frente. Agora, na parte 5, vamos falar do safado do Olímpico. Sim, gente, ele se esforçava para impressionar sua nova namorada. E, de acordo com ele tinha feito uma ótima troca. Ter trocado Macabeia por Glória. Ele até, gente, comeu pimenta malagueta pura para provar que era durão. Glória até que estava satisfeita com o companheiro, né? Mas a nossa amiga, a talarica aqui da história, ela carregava o peso de tirado ele lá de Macabeia. Então, com essa angústia, com esse peso, ela tentou buscar uma compensação. Ela convidou Macabeia para tomar um lanche na casa dela. Macabeia aceitou e, chegando lá, ela ficou espantada com a fartura de comida da casa da amiga. Juro, ela começou a refletir e viu que não havia um espaço dela no mundo. E no dia seguinte, Macabeia passou mal. Por quê? Ela não estava acostumada a comer tão bem assim. Essa parte da história até mexe um pouco comigo, porque Macabeia evitou de vomitar para poder não desperdiçar o que ela tinha havido comido. Essa foi forte, não foi? Ela procurou um médico que foi indicado por Glória. Tudo bem. Macabeia foi no médico e o médico viu a magreza da paciente e até imaginava que ela fazia algum tipo de regime. Como ela tinha alguma neurose e tudo mais, e por isso ela precisava ir no psicanalista. Sem entender do que o médico estava falando, ela apenas sorriu e falou, tá bom, esse é o certo a se fazer. Só que ela não estava entendendo nada, gente. Ela fez um raio-x e o médico falou que Macabeia estava com o início de uma tuberculose. E sem saber se isso era bom ou ruim, ela só agradeceu. A situação tá complicada para nossa Macabeia, não é mesmo? O médico sugeriu que ela comesse bastante espaguete italiano e evitasse álcool. Mas, mais uma vez, Macabeia não sabia o que ele estava falando mesmo.
Ela até, gente, ela tinha uma questão que ela era viciada em 3 coisas. Você deve pensar, o que será que Macabé era viciada? Eu te digo, ela era viciada em cachorro quente, Coca-Cola e rádio relógio, como eu falei lá no interior. Ela gostava só desses 3. E ela vivia à base de cachorro quente e Coca-Cola, que era o que deixava ela feliz. Bom, Macabeia mentiu sobre o resultado do exame para Glória, porque ela tinha vergonha de dizer a verdade. Para ela, a mentira parecia ser algo mais decente. A amiga estava ressentida com toda essa história, que ficou com o Olímpico, né? Ela estava realmente com peso de ser amiga talarica da história. E ela disse para Macabeia, olha só, gente, a cara de pau, que só ficou com o Olímpico porque uma cartomante revelou o futuro dela e que falou que Glória tinha que ter ficado com o Olímpico. Ela dando uma desculpa, dizendo que foi a cartomante que indicou que ela fosse a talarica da história. E, ainda mais, Glória falou que poderia mesmo pagar uma consulta para Macabeia e na cartomante e ver o seu futuro. Vamos ver se Glória vai ou não vai nessa cartomante? Bom, gente, antes mesmo de eu contar se ela foi ou não foi na cartomante, nessa parte 6 eu não poderia falar do Rodrigo. Sim, gente, o nosso narrador entra agora na história e ele começa a falar que tem desgosto de escrever a história, mas que considera que essa é a única atividade que lhe resta no mundo continuar escrevendo. Ele até diz que está cansado de conviver com seus personagens e diz que irá se isolar 3 dias antes de escrever o seu livro e só que, após esse tempo que ele se isolou, ele diz que sente falta de Macabeia e continua a história. E essa é a questão da metalinguagem que eu havia comentado com vocês no início, né? Que quando o autor fala da obra dentro de uma obra, traz essa questão. Por exemplo, ele está falando da história, está criticando a história, que não aguenta mais a história, dentro da história. Ele está escrevendo literalmente a história dentro da história. E assim se aplica a metalinguagem. A metalinguagem pode ser utilizada, tipo, uma propaganda, falando da própria propaganda. Mas no caso, a nossa metalinguagem aqui é quando o Rodrigo, o nosso narrador, entra na história começando a falar dele, do que ele sentia sobre a história. Não gosto mais dessa história e tudo mais. Bom, como o nosso narrador sentiu falta de Macabeia e continuou a história, eu também irei continuar contando para vocês. E sem suspense algum mais, Macabeia assim decidiu ir na cartomante. Ela pegou o dinheiro emprestado de Glória, ela se deu até o luxo de táxi e tudo mais, e chegando na consulta com a cartomante, ela ouviu verdades que nunca imaginava sobre seu passado. A cartomante começou a falar da sua vida, de quão triste e pesada era a sua história. A vida horrível, foi criada com uma criação rígida, ela foi abandonada pelo namorado e que ela também estava desempregada, que ela havia perdido o emprego dela de datilógrafa e tudo mais. Então, a Macabeia não achava que a sua vida era tão ruim assim. E ela até pensava que a sua tia tentou educar ela da melhor forma possível. E ela realmente nunca tinha ouvido isso. Ela passou por essa fase de epifania. Ela nunca. Ela sofreu uma descoberta, uma revelação. Ela jamais pensava nisso. Mas a cartomante mudou a expressão do seu rosto. Ela enxergou que havia uma sequência de coisas novas vindo na vida de Macabeia. E que a vida de Macabeia iria mudar de uma vez por todas assim que ela saísse da porta do consultório. Macabeia até ficou impressionada, ficou curiosa em querer saber, tipo, o que irá mudar na minha vida e tudo mais. A cartomante afirma que ela iria conhecer um alemão e que esse alemão ia mudar a vida dela totalmente, que ia dar uma reviravolta e que ela teria o namorado de volta, que o namorado ia pedir em casamento, o emprego dela estaria garantido de novo e que ela ia receber essa visita de um alemão com uma mala de dinheiro e tudo mais. Bom, não tinha outra
reação do que ser encantada. Ela ficou encantada com as previsões positivas. Ela já estava ansiosa para conhecer esse alemão. Ela pagou a consulta imediatamente e saiu do consultório. Aí vamos para a parte 7, que na parte 7 eu vou conto para vocês como a Macabeia conheceu o alemão. E lembrando que a nossa parte 7 é a parte final e vai ser o encontro dela com esse alemão que vai mudar a vida dela de uma vez por todas. Chegamos na nossa parte final, a nossa parte 7, né? E, gente, a Macabeia estava realmente muito entusiasmada. A esperança e a expectativa de um futuro para ela mudou profundamente. Ela estava realmente entusiasmada. Saiu toda animada do consultório e o mundo parecia novo para ela. Então ela decidiu atravessar a rua e, enfim, conheceu o alemão. Ela foi atingida em cheio por uma Mercedes. Caiu no chão, estirada no chão sobre uma garoa fria, com um fio de sangue escorrendo em sua cabeça, ela batera de quina na calçada. Foi ali a hora da estrela de Macabeia, a hora de brilhar. O povo cercava a mulher, sem fazer nada por ela, como nunca havia feito. Um homem até coloca uma vela no seu lado. Macabeia sofria muda, como sempre sofreu. A morte dela foi imediata. Poderia ser até um desfecho menos trágico, mas a vida foi um soco no estômago. Macabeia, então, se encolhe em posição fetal e sente que nascera para morrer. As suas últimas palavras ditas não foram compreendidas pelo pessoal que estava ali em volta, porque ela vomitava até um pouco de sangue. Nessa parte, o autor até fala aqui sobre as reflexões da morte de Macabeia, também foi uma morte do próprio autor. Realmente, gente, esse final foi difícil para mim, que eu não esperava. Acredito que vocês também não esperavam. Mas eu vou falar mais um pouco sobre essa questão agora, na análise crítica que eu vou trazer alguns pontos sobre as características do livro. E eu espero que vocês tenham gostado, porque essa foi a história mesmo. Esse foi o resumo. Então eu vou deixar agora vocês com as características do livro. Sim, gente, como eu disse, esse final me pegou bastante, eu não esperava. Mas ele é importante porque ele fala muito sobre o próprio livro mesmo, trazendo as características de um humor ácido. A gente vê que Clarice trabalha muito com esse humor, tipo, hora da estrela. Você imagina que algum momento da vida você vai brilhar, mas esse título irônico, né? Porque é um título irônico, lembre-se disso. Ele fala que algumas pessoas só brilham quando morrem tragicamente. E quanto mais tragicamente morre, quanto mais trágico é a morte, mais ela brilha, mais ela atrai olhares, mais as pessoas se importam. Ou seja, uma pessoa passa a vida inteira e o único momento de brilho é na sua morte. O livro também tem a característica do monólogo interior, esse intimismo, essa sondagem psicológica, que traz, a gente vê quando o próprio narrador fala sobre as emoções dele, a gente entende a emoção da Macabeia também, e a gente consegue ver esse fluxo da consciência. Outra coisa que a gente, entrando no questão do narrador, a gente percebe que é um narrador que trabalha também com a metalinguagem. Ele começa a falar da história, na própria história, isso já foi dito no meio do episódio, né? Eu espero que vocês tenham compreendido essa questão da metalinguagem. Agora a gente também percebe essa questão da incomunicabilidade de Macabeia. Ela não sabia se expressar, ela não sabia se portar, como falar, ela não entendia muitas palavras, ela só não estava inserida no mundo. Assim como o Olímpico também não sabia se comunicar também. A gente percebe também no livro uma intertextualidade. Temos vários intertextos, inclusive no nome da Macabeia. A gente pode perceber que Macabeia pode estar relacionado com Macabeus da Bíblia ou com a Lady Macbeth de William Shakespeare. Sim, essa comparação com da Macabeia pode ser dizer que ela seria uma Lady Macbeth às avessas, totalmente diferente do que a Lady Macbeth é. A Lady Macbeth, ela sabia como se comunicar, expressar, diferente da própria Macabeia mesmo. Bom,
Clarice não é uma escritora de muito sobre crítica social, mas esse texto, esse livro traz uma crítica dessa invisibilidade social, de não, como eu falei, né? O único momento que a pessoa é a hora da estrela é o momento que a pessoa morre. Para finalizar mesmo, é a questão da epifania que eu também já trabalhei com vocês, que quando a cartomante fala que Macabeia era coitada, ela é tão invisível que ela era invisível para si mesma. Então o livro abordou essa questão da epifania também. Então, gente, essas foram as características que eu achei principais e essenciais do livro. Caso você tenha visto alguma, vocês podem deixar aqui no comentário. Eu estou aberta à discussão desse livro. Realmente é um livro que me fez refletir bastante. Um livro que trouxe uma reviravolta, como eu falei novamente, que eu particularmente gostei muito. Espero que vocês tenham gostado da história, tenham gostado desse episódio. Também, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários outras sugestões de livros para trabalharmos aqui na série, também estou aberta a receber essas recomendações. Se você gostou, deixe seu like, compartilha com quem você acha que vai gostar também, quem está precisando para trabalhar sobre o livro, né? E é isso, gente. Vejo vocês no próximo episódio daqui no nosso podcast.